Olá, queridos! Boa tarde a todos! Que grande alegria poder estar aqui junto com vocês e a gente ter essa oportunidade de conversar e de trocar conhecimento. Bom, hoje eu vim, primeiramente, trocar conhecimento para a gente dividir algumas percepções e também para trazer vários recados sobre o nosso trabalho, sobre o projeto Ascensão Planetária e muitas coisas que nós estamos movimentando. E a ideia aqui é a gente buscar se conectar a coisas boas para a gente achar a direção, né? A gente vive em muitos momentos essa influência energética de alta, de baixa e de tanta coisa que em alguns momentos fica difícil para a gente até fazer a leitura disso. Eu digo isso porque eu mesmo sinto essas dificuldades, né? Tem momento que eu preciso me afastar de todo o trabalho e preciso trabalhar minhas energias. E isso é importante. E como parte desse processo, eu estou em Santa Catarina, né? Sempre que eu preciso recarregar as baterias, eu venho para perto da minha família, dos meus pais e dos meus filhos e meus irmãos. Assim, tudo fica muito mais leve. E aí recarrega a bateria para poder voltar ao trabalho como sempre. Então é isso que eu costumo fazer. Bom, primeiro ponto, eu estou subindo um vídeo, eu não sei se esse aqui vai pro ar primeiro do que ele, mas é uma canalização de Astacheran, com muitas informações importantes sobre o momento da ascensão, sobre esse momento que nós estamos agora, né? E nessa canalização é colocado por Astar, falando sobre a questão de aprender a identificar o que é verdade e o que é mentira. Olha que coisa interessante, porque é o grande desafio. Muitas pessoas estão acreditando em falsas bandeiras, né? Estão acreditando em falsas verdades. Tem um ditado que diz que uma mentira contada várias vezes se torna uma verdade, né? É mais ou menos isso que eles tentam fazer, os nossos irmãos da não-luz. Por isso que eles colocam, que eles usam tanto a mídia controlada a favor deles, que todas essas informações sendo propagadas e batendo firme nessas coisas fazem com que a gente acabe vivendo como se essas mentiras fossem verdades. E nesse momento nós estamos sendo convidados a aprender a identificar o que é verdade e o que é mentira. E na canalização, essa canalização de Astar, que está no canal Ascensão Planetária, você vai conseguir entender que a chave para você achar o caminho, para você achar a direção, é você seguir o coração. É aquilo que já faz um tempo que eu venho transmitindo aqui no canal Ascensão Planetária. Se você avaliou com o teu coração, não com a razão. A razão tem a ver com a mente. E a mente, como já é dito, ela mente, né? A mente, ela pode ser programada e é dessa forma que é enfiado goela abaixo muita coisa na gente, através de programações. Programações que ficam armazenadas no nosso subconsciente. E aí a gente acaba pegando isso como coisa boa, e não é. Por isso que precisa seguir o coração. E Astacheran, ele nos ensina. Cryon também fala muito sobre isso, né? Sobre a questão de usar o coração como uma bússola, para você medir as coisas, para você medir tudo, para você achar a direção. E Astacheran nos traz essa informação também, através dessa canalização. Se você ainda não assistiu, procura no canal Ascensão Planetária. Se ainda não foi postado, é porque esse vídeo foi primeiro pro ar. Mas depois você procura, que ele já está pronto. Eu só estou subindo ele, daqui a pouco eu compartilho ele com vocês. Bom, então, nesse momento que nós estamos sendo convidados é a aprender a identificar o que é verdade e o que é mentira, que é o que é tão difícil. Tanta gente falando tanta coisa, não tem como você saber o que é verdade e o que é mentira se você não aprender a fazer essa leitura. E para você fazer essa leitura, você precisa usar habilidades que vão além da compreensão humana. São habilidades energéticas e habilidades frequenciais, que somente o seu coraçãozinho consegue fazer isso. Então você tem que perguntar ao coração
para buscar fazer a leitura, para buscar identificar e buscar saber o que é aquilo que está sendo transmitido. Quando eu fui comentar essa canalização de Astá, que foi narrado pela Kati, foi a Kati que narrou, quando eu fui fazer o comentário dela, eu coloquei usei um trecho de uma informação que eu recebi, né? Que assim, todo o tempo a gente precisa ficar prestando atenção no que está acontecendo. E eu já vejo uma mudança muito grande e significativa nisso, mas ainda está acontecendo demais. E é o momento em que a gente precisa ter esse entendimento. Pode até ser que a forma como eu tenha transmitido gere um certo desconforto em algumas pessoas. Você não está entendendo, mas eu vou explicar o que é. Eu falei sobre a questão do julgamento. Porque o que aconteceu? Eu postei recente no canal um vídeo do Will Smith. Para quem não sabe, o Will Smith é um ator hollywoodiano, né? E que também o nome dele está envolvido em várias coisas sobre Operação Store, sobre aquela questão do adrenocromo e várias outras coisas, né? Referente a tudo que a gente já está vendo sendo desdobrado. E aí eu postei um vídeo do Will Smith transmitindo a experiência que ele teve com a medicina sagrada ayahuasca, né? Que é um vídeo incrível. O relato dele é incrível. E aí o que eu vi acontecer? Quando eu postei nos comentários, eu sempre deixo os comentários livres, um monte de gente torcendo o nariz pelo fato da gente ter postado algo do Will Smith, né? E aí é esse tema que eu tô falando, é sobre isso que eu tô falando. Será se eu, Gleides de Paula, não sei ou não tenho a informação de que aquele irmão pode estar caminhando nas trevas? Mas a grande questão é o seguinte, não é o que ele está escolhendo viver. A grande questão é a transformação que já se iniciou. Você conseguiu entender? É disso que eu estou falando, de uma transformação que já se iniciou com ele. E que ele usou uma ferramenta, que é uma ferramenta galáctica, transmitida pelos nossos irmãos galácticos, uma tecnologia espacial, né? Uma tecnologia cósmica, que é usada em orbes de até 7ª dimensão. Eu estou falando da medicina sagrada. E ele usou a medicina sagrada para passar pelo processo de transformação dele, né? Já faz um tempo que ele usa a medicina. Então, quando eu postei o vídeo, eu vi muita gente torcendo o nariz, né? Muita gente botando nos comentários, questionando o fato de eu ter postado aquele vídeo e ter colocado aquelas informações. E aí é o ponto onde eu quero conversar. E assim, eu já digo de antemão, se você se chateou com o que eu falo ou com o que eu estou colocando aqui, você precisa observar um pouquinho, observar não o meu comportamento, mas observar o seu próprio comportamento, porque tem alguma coisa errada. Então é legal a gente parar com essa questão de, em muitos momentos a gente faz isso. Eu estou falando até de mim mesmo, né? Porque num passado não tão distante, eu fazia muito isso. Isso é do ser humano. Quando você se sente ameaçado, o que a gente costuma fazer? Primeiro ponto, a gente se fecha, né? Se você se sente ameaçado, você se fecha automaticamente. Então, a primeira reação é você se proteger e a segunda reação é você atacar. É uma forma de você se proteger. O ataque é uma forma de proteção. E em muitos momentos a gente faz isso. E quando você faz isso, que você se fecha, você tapa os ouvidos e tapa a visão e você aperta o módulo de batalha. E quando isso acontece, não importa o que entre na sua mente, nada mais faz sentido para você. Você não se alinha mais com o que está próximo de você, né? Você já não consegue ter o entendimento, porque você já se fechou. Aí você já consegue olhar apenas pro que você percebe que não é um ataque. Eu não sei se você conseguiu entender. Eu estou tentando transmitir. Primeiro ponto, né? Que eu coloquei. Ok,
o Will Smith pode ser uma pessoa que está caminhando nas trevas hoje, mas ele está no seu processo. O fato da gente ter colocado o vídeo foi para chamar a atenção sobre a ferramenta, a medicina sagrada, né? E aí o que aconteceu? Muita gente ficou preocupada em julgar a figura da pessoa e não prestou atenção para a mensagem que estava sendo transmitido, que era sobre a experiência que ele tinha tido. Então, o que isso implica? E é o que eu vejo muita gente se comportando como se fosse santo. Você conseguiu entender? Olha isso. Pessoas se colocam em pedestais e pessoas se comportam como se fossem perfeitos, como se não tivessem defeitos, como se já tivessem ascensionado, como se já tivessem alcançado a luz definitivamente, ao ponto de julgar o outro. E a gente teve vários ensinamentos sendo transmitidos por Jesus, por Sananda, né, quando caminhou nessa terra, e nos ensinando que nós não tínhamos que nos colocar em condição de julgamento. Essa questão do julgamento foi transmitido a gente, foi nos ensinado a se comportar dessa forma pelos dominadores desse planeta. Porque quando você julga o outro, você se separa. E quando você se separa, você não entende qual é o ensinamento que aquele outro está tendo naquele momento ou pelo que o outro está passando. E afinal de contas, foi isso que foi usado para separar a raça humana. Para gerar a divisão, a separação e enfraquecer, né, toda a força que nós tínhamos como estando juntos, estando conectados. E é importante a gente olhar para isso. Esse assunto é um assunto um pouco delicado, mas é legal porque quando você começa a entrar dentro de um processo do verdadeiro, eu estou falando do verdadeiro despertar. Quando você entra dentro de um processo do verdadeiro despertar, você começa a olhar para você e você começa a ver que você é falho. Você começa a ver que você tem bastante pontos de melhoria. São coisas que você precisa melhorar na sua vida. E que quando você ainda está na ilusão de se sentir melhor que os outros, de achar que você é melhor que os outros, você fica nessa posição de julgar. Porque você só olha para o outro menosprezando o outro. E você, quando começa a olhar para você mesmo e enxergar essas coisas, a humildade, ela começa a pairar em você. E quando a humildade começa a pairar em você, você começa a olhar para o outro e ver que você é tão falho quanto ele, que você precisa melhorar muito para você poder se tornar alguém melhor, né? É mais ou menos isso. Então é importante a gente observar isso e a gente abandonar o julgamento, né? Jesus, em várias passagens, enquanto ele esteve nessa terra, foi registrado vários momentos no qual ele nos traz esse ensinamento, né? Tem aquela passagem da história da prostituta, né? Que Jesus diz que quem não tem pecado que atire a primeira pedra. É mais ou menos isso. É muito fácil a gente se colocar numa posição de julgamento e a gente olhar para a vida do outro e apontar o defeito do outro e julgar o outro. Mas claro, quando é para a gente fazer isso com a gente, né? Aí a gente encarna aquela frequência energética e aquela síndrome do coitadinho, né? Ai, coitadinho de mim, poxa, mas eu sofri tanto, minha vida foi tão difícil, foram tantas escolhas difíceis. Aí você olha com a história do coitadinho, mas quando é o outro, o apontamento é assim, né? Então, por que eu estou trazendo essa reflexão aqui? Eu estou trazendo essa reflexão com muito amor e com muito carinho para te ajudar, caso você veja dessa forma, para te ajudar a você se livrar disso. Porque esse tipo de maneira de olhar não vai fazer com que você consiga alcançar o que é necessário ser alcançado nesse momento de ascensão. Nós devemos lembrar que a ascensão desse planeta está cada vez mais acelerada. E o tempo para ter e para adquirir esses aprendizados, ele está se esgotando.
E é necessário que a gente olhe para essa direção também. Em que momento que eu vou me tornar uma pessoa melhor se eu ainda olho para o outro e vejo ele separado de mim? E vejo ele como se fosse uma pessoa diferente de mim? Será se, falando agora de Will Smith, será se o Will Smith também não caiu em várias armadilhas? Será se ele não caiu em vários aprisionamentos que levaram ele para o que ele chegou, para o momento no qual ele chegou, para o lugar onde ele chegou, como muitos de nós, né, que ainda estamos aprisionados em várias ilusões? Será se essa ilusão de se tornar um ator de Hollywood não foi o que aprisionou ele, que levou ele até onde ele está? E será se ele também não está galgando a caminhada dele, a jornada dele para despertar enquanto ainda há tempo? Então, muita coisa nós precisamos entender. E quando você olha dessa forma e você abandona o julgamento, você começa a olhar para o outro e desejar que as coisas vão bem para ele. E esse desejar que as coisas vão bem, aí você começa a vibrar emitindo uma frequência de cura para o outro. E quando você começa a gerar essa frequência de cura, você começa a se curar também. Porque nós podemos nos curar, nós podemos melhorar a nossa vida, nós podemos melhorar o nosso processo de despertar, desejando que o outro também passe por isso. O mundo é um grande espelho, né? E tudo é energia. O que você gera de energia e você envia para o outro é o que vem para você, né? Então, na mesma medida em que a gente julga, é a mesma medida em que nós vamos ser julgados. E aí é importante a gente observar isso. Eu sei que esse tema é um tema um pouquinho chato de falar, né? Gera um desconforto, mas é porque é necessário a gente colocar a mão na consciência e olhar para dentro da gente. Quem que eu sou? O que que eu estou nesse momento, né? Em que nível de despertar, em que processo espiritual eu estou, ao ponto de eu ter condição de julgar o outro? Será se eu já ascensionei? Será se eu não faço mais nada de errado? Será se eu já estou em uma condição de julgamento? Se eu posso julgar o outro? Em que nível de espiritualidade eu estou para que eu possa fazer isso, né? Eu acredito que dentro do processo ascensional, quanto mais consciência você ganha, mais você entende que é difícil para todos sobreviverem nesse planeta. Mais você entende que é difícil se libertar de todas essas amarras, de todas essas armadilhas. E é a questão da porta larga e da porta estreita. A porta larga é tudo isso que nos cerca, que vai nos levando automaticamente para uma vida de prazeres, uma vida de situações que são erradas, mas que são deliciosas. Então, a gente tem que parar para prestar atenção em tudo isso, né? Ele, eu, você e todos os outros que estão encarnados nesse planeta, é o que nós estamos aprendendo. E o resultado desse aprendizado é uma ascensão. É você ter a oportunidade de evoluir, de avançar e receber conhecimento de raças mais evoluídas. E você receber esse conhecimento de uma forma muito clara e objetiva, você entendendo toda a experiência que você viveu aqui. Mas para isso é necessário, primeiramente, a gente soltar o julgamento, a gente largar todas as coisas ruins que existem aqui nesse planeta e que nos aprisionam. E para a gente poder fazer isso, a gente tem que primeiro largar o julgamento. Porque quando você larga o julgamento, você passa a olhar para o outro de uma forma mais respeitosa. E quando você olha para o outro de uma forma mais respeitosa, você para de perder a sua energia e você para de perder o seu tempo dando ibope e gerando energia de discórdia, gerando energia de coisa ruim, julgando o outro, né? Porque é o que eu digo sempre. Não existe nenhum mestre ascenso aqui nesse planeta. Então todos nós estamos vivendo a mesma experiência. Eu, você e todos os outros irmãos que estão à frente de projetos aqui, que estão ajudando com o despertar, todos os outros canalizadores estão no mesmo barco. Não tem um que seja melhor que você, não tem um que seja melhor que eu, não tem um que seja melhor que o Will Smith ou qualquer outro irmão que está passando por essa escola. Todos nós estamos no mesmo processo de despertar.
Todos nós estamos no mesmo processo de acordar, de enxergar, de se melhorar, de ascensionar. É a mesma coisa. Então é importante que você tenha esse entendimento, que você veja isso, tá? Eu precisava trazer isso de uma forma mais clara e mais objetiva para ajudar, porque a única coisa que nos ajuda a enxergar tudo isso que eu estou falando é a humildade. E para você ter a humildade, você tem que praticar esse exercício de se colocar no lugar do outro, né? Então você precisa exercitar isso, se colocar no lugar do outro, para você poder olhar para ele de uma forma respeitosa, porque tudo nesse planeta trata-se só de experiências. Experiências de luz, experiências de trevas, experiência de amor, experiência de sofrimento. Eu costumo dizer assim, que é como se fosse uma grande vivência. Para que experiência ou para que vivência você vai se matricular? Algumas pessoas querem experimentar sentir a dor, e aí elas vão e se matriculam em experiências ou em vivências de dor, e outras estão cansadas já de viver experiência de dor e se matriculam para viver experiência de amor nesse grande planeta e nessa grande escola que é Gaia, linda e perfeita em tudo, até nos ensinamentos, na perfeição de tudo. Então é isso, que você possa cada vez mais olhar para dentro de você. A única pessoa que você pode avaliar e analisar com perfeição, enxergando tudo, quer dizer, parte do tudo, né? É você mesmo. Então, você só pode exercitar o julgamento quando se tratar de você. Porque você pode olhar para dentro de você, você pode olhar para os seus pensamentos, para a sua mente. E você pode olhar para tudo que você faz no oculto, quando ninguém está enxergando, inclusive o que você pensa. Aí, você mesmo pode aplicar o julgamento em você mesmo, para a tua melhoria, para você ver em que pontos você precisa melhorar. Aí isso você pode fazer para o teu processo ascensional. Mas quando você faz referente ao outro, fica vago, porque você não enxerga, você não sabe o que o outro faz no oculto, você não sabe o que o outro pensa, você não sabe quais as experiências que o outro viveu para levar ele até aquela condição. Então, a mesma coisa é os irmãos que estão pelas calçadas, são os dependentes químicos, são as pessoas que estão morando na rua, são as pessoas que passam fome na rua, que reviram lata de lixo. Você não sabe o que levou ela àquela condição, que experiência que levou ela a acabar vivendo aquela experiência ali. Então, é importante a gente prestar atenção nisso, para que a gente consiga enxergar verdadeiramente em que ponto nós precisamos melhorar. Enquanto você estiver preocupado olhando para a vida do outro, você está esquecendo da sua. E aí você está esquecendo de se corrigir, de se melhorar, aonde você tem que se corrigir, que se melhorar. Então era importante eu trazer esse conhecimento aqui. E começou a escurecer, eu preciso ir. Queridos, eu preciso dar uma informação importante. Aproveitar essa oportunidade para dar uma informação importante. Dentro do projeto Ascensão Planetária, tem várias pessoas que a gente ajuda, que a gente tenta tirar da dependência química. E como tudo é questão de livre-arbítrio, nem todo mundo está pronto, mesmo sendo ajudado, nem todo mundo está pronto para largar a dependência química. Porque o uso de drogas é prazeroso, apesar de ser algo amedrontador, mas é prazeroso, é uma ilusão, é uma armadilha. E então eu gostaria de dizer que o nosso irmão, o Totti, ele recaiu no Natal. E então o Totti já está em Macapá, ele não está mais com a gente no projeto Ascensão Planetária. E se em algum momento, não só o Totti, mas qualquer outra pessoa usar o nome do projeto Ascensão Planetária para pedir dinheiro ou para oferecer coisas, você precisa prestar atenção. E se isso acontecer, passa uma mensagem para mim, se alguém usar o nome do projeto Ascensão Planetária para pedir dinheiro a alguém. Isso não é do nosso feitio, a gente não faz isso. Então, se isso acontecer, entre em contato comigo e não mande dinheiro para ninguém que use o nome do projeto Ascensão Planetária. Porque quando eu preciso de ajuda, para qualquer missão que seja, eu faço vídeo e eu venho através de vídeo, e você já sabe disso.
Então, qualquer pessoa usando o meu nome ou usando o projeto Ascensão Planetária, por favor, não faça, não contribua, que não é verdade. E o nosso querido irmão Totti, ele está doente e está em tratamento. Porém, no lugar onde ele está se tratando, ele está com acesso ao telefone dele, está saindo e ele continua em contato com algumas pessoas que ele conheceu dentro do projeto Ascensão Planetária. E essa semana ele acabou pedindo dinheiro a uma pessoa e essa pessoa mandou em troca de outra coisa que ele não tem condição de cumprir, porque ele está doente. Então, para mim é muito triste vir falar disso aqui, mas é importante que vocês saibam, não é porque o Totti caminhou junto com a gente que quer dizer que ele seja da nossa equipe. Ele, enquanto ele estava bem, ele era um amor de pessoa e ele estava caminhando junto com a gente, mas a partir do momento que ele decide voltar para as trevas, a gente não pode fazer nada a não ser respeitar o desejo dele, livre-arbítrio acima de tudo. Então o Totti não faz parte da equipe do projeto Ascensão Planetária e se em algum momento ele pedir recurso a qualquer pessoa em nome do projeto, você já sabe, não faça, tá bom? Então é isso. Bom, avisos. Dia 12 de fevereiro nós vamos ter uma cerimônia de cura no nosso espaço, no Universo Ascensão. 12 de fevereiro, você pode participar, tem um link aqui na descrição, entra no grupo do cronograma das nossas cerimônias, que você vai saber as datas. Então nós vamos ter no dia 12, vamos ter no dia 19 e vamos ter um retiro espiritual de 2 dias no dia 26 de fevereiro. Então vem participar junto com a gente, venha se curar e venha conhecer esse processo de cura que é ministrado por mim, junto com os arquiturianos aqui no nosso espaço Universo Ascensão, que é um processo muito bonito. Então é isso, queridos, gratidão, um forte abraço a todos e namastê. Por mais que já saibamos que a luz sempre vence, começamos esse ano com algumas coisas vindo à tona e, além de medo, isso gerou alguns incômodos. Algumas dessas coisas vieram como imposição e outras simplesmente sendo usadas sabendo da obediência equivocada que ainda assola boa parte de nós humanos. Mas sempre que há alguma investida dos que tentam nos aprisionar, nunca se esqueça de que não importa o tamanho do engano, sempre haverá uma resposta da luz. Olá, queridos! Mais uma vez eu estou aqui para dizer que a luz se fez presente nesta grande batalha que nós vivemos em Gaia. Os nossos irmãos arquiturianos, mais uma vez, se colocando à disposição para nos ajudar. Mas dessa vez a missão ela é urgente. Eu recebi esse comunicado de uma forma como eu nunca tinha recebido antes. Os nossos irmãos arquiturianos me transmitiram que essa missão ela é urgente, que é a missão mais urgente que já me foi dada através do trabalho dos nossos irmãos arquiturianos. Então, eles estão se colocando à disposição para nos ajudar nesse processo de cura, trabalhando a desintoxicação do nosso corpo físico, mental e espiritual. Será um processo realizado durante 30 dias, sendo que para cada semana deste processo nós seguiremos um protocolo diferente. E a cada semana será uma meditação diferente, será um banho de ervas diferente e será também um chá aromático com água fluidificada diferente. Todo o propósito desse trabalho é nós estarmos na frequência energética necessária para que nós possamos ser trabalhados, o nosso corpo físico possa ser trabalhado a desintoxicação
junto aos nossos irmãos arcturianos. O resultado disso vai ser nós experimentarmos um processo de cura muito intenso, aonde nós vamos perceber o nosso corpo físico expelindo as substâncias tóxicas que existem nele. E isso inclui a picada do escorpião, isso inclui todas as outras picadas que nós recebemos desde que nascemos. Isso inclui também o veneno que nós acabamos ingerindo e que nós acabamos transmitindo para o nosso próprio corpo, através de pensamentos, através de ações, através de sentimentos. Toda essa carga tóxica que é gerada no corpo físico vai ser limpa dentro desse processo. Então são 30 dias de cura arcturiana para desintoxicação do corpo físico, mental e espiritual. Mais uma vez, os nossos irmãos arcturianos nos trazendo a oportunidade da gente curar em um momento tão importante, onde a raça humana precisa de ajuda extraplanetária para nos tirar de toda essa dúvida que a gente vive nesse momento, para nos tirar de todo esse momento de grande confusão em que nós estamos vivendo, aonde os nossos irmãos da Non-Luz cada vez mais tentando levar o maior número de almas que eles desejam para continuarem na escravidão deles, já que eles perceberam que este planeta não está mais no controle deles e eles estão buscando aqui fazer a seara deles. Então, queridos, gratidão a você que vai se permitir viver esse processo, gratidão aos familiares que você vai colocar para que participe desse processo, gratidão. O processo de inscrição é muito simples. Você clica no link na descrição desse vídeo e você vai para a página onde tem mais informações. Você faz a sua inscrição e no seu e-mail você vai receber os próximos passos do que você precisa fazer até você chegar no nosso grupo do Telegram, onde vai ser realizado os nossos processos, tá bom? Então é isso, gratidão, um forte abraço do seu irmão Gleidson de Paula e de toda a família do Projeto Ascensão Planetária. Namastê! Não estamos sós nessa luta. Existe um futuro cheio de amor e prosperidade para todos nós. E não há o que nos impeça de experienciar essa vida que estamos cocriando. Orai e vigiai sempre. Namastê. Namastê. Obrigada a todos que acompanham o canal. Não se esqueça de curtir e compartilhar. E aos que estão chegando agora, eu peço que se inscrevam e ativem as notificações para continuarem a receber nossas mensagens. Gratidão, Ascensão Planetária.